Bem-vindos ao nosso programa Café Detox, onde nós aprendemos ferramentas concretas para vivermos uma vida de vitória aqui na Terra. Eu sou Viviane Oliveira. Pai, obrigada, Senhor. Obrigada pela Tua palavra. Obrigada pelo Teu amor por nós. O Senhor é amor. O Senhor nos ama demais. Obrigada, Pai, porque o Senhor nos resgatou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do Seu amor. Nós temos muita gratidão ao Senhor. Obrigada, Pai. Obrigada, Espírito Santo, porque o Senhor nos guia em toda a verdade. Eu peço que o Senhor ilumine os olhos do entendimento de cada pessoa debaixo do som da minha voz. Pela fé nós vamos receber muito aqui nesses momentos e nós te damos toda a honra e toda a glória, Senhor. Nós exaltamos o Teu nome, Pai. Nós te agradecemos, Pai. O Senhor se mostra forte nas nossas vidas. Nós nos gloriamos no Senhor. Nós nos gloriamos sim no Senhor. O Senhor é digno de toda a honra e de toda a glória. Nós te exaltamos, Jesus. Obrigada, Senhor. Obrigada pela vida. Obrigada pelas Tuas misericórdias que se renovam a cada manhã. Obrigada, Senhor. Nós te damos toda a honra e toda a glória. Nós te exaltamos, Senhor. Obrigada, Pai. Amém. Hoje nós estamos com a parte 12 da nossa série Emocionalmente e Espiritualmente Fortes, que nós começamos há alguns dias atrás. E a gente está fazendo um estudo, né, sobre o livro O Andar no Espírito, Andar no Poder, de Dave Robertson. Então aí na descrição do vídeo tem um link lá para o ministério dele. Você clica no link, você tem acesso ao livro na versão em português, completamente gratuito. E aí você consegue pegar, levar na gráfica, imprimir e vir aqui com a gente acompanhar essa série que está maravilhosa. E hoje a gente vai falar, hoje vai ser a parte 12, né? E nós vamos cobrir o capítulo 11. E o título da mensagem de hoje é Superando os Impasses na Oração. Nossa, isso é tão maravilhoso. A mensagem de ontem, né, eu coloquei atenção, né, e a gente falou sobre como é que fala? Edificação não, é a mortificação e a purificação e mortificação, né? A gente falou sobre isso ontem, né? Que é uma situação onde muitas pessoas ficam presas, né? Quando elas começam a entrar em contato com as emoções, quando a carne começa a fazer pirraça, né? Muitas pessoas falam, eu não quero, tá difícil, né? Então a gente fez aquela mensagem hoje, eu botei atenção, porque é extremamente importante nós passarmos por essa transformação. E a carne não gosta de obedecer, mas a gente persevera, né? A gente falou sobre perseverança ontem, e aí a gente começa a experimentar uma vida de mais e mais liberdade, né? Não existe uma vida de liberdade sem a gente passar por esse crescimento espiritual que é maravilhoso demais. E hoje vai ser a parte 12, a gente vai falar sobre como que a gente faz para superar os impasses na oração. Porque deixa eu falar uma coisa para você. Você sabe quais são as pessoas mais perigosas no planeta? As pessoas mais perigosas no planeta são cristãos, nascidos de novo, cheios do Espírito, cheios da palavra dentro deles, andando em alinhamento com Deus, seguindo a direção de Deus. Deus fala e você está sensível a Ele, você executa. Deus fala, você executa. Essas são as pessoas mais perigosas no planeta. No que diz respeito ao império das trevas, no que diz respeito a destruir as obras do diabo, que é roubar, matar e destruir. Você vai ser um agente de destruição dessas destruições. Você vai passar por onde você passar e tiver destruição, você vai trazer restauração, você vai trazer encorajamento, você vai trazer provisão, você vai trazer cura, porque Cristo vai estar atuando através da sua vida. Então, uma pessoa que sabe quem é em Deus, que segue a direção do Espírito, que vive da palavra revelada, da comunhão com o Espírito, não do Logos, né? Não do Logos. Eu pego um versículo e saio declarando. Eu não estou falando disso, eu estou falando da palavra rema, da palavra revelada do próprio Deus dentro do seu espírito, e você anda em alinhamento com Ele. Você se torna uma pessoa extremamente perigosa no que diz respeito ao império das trevas. Você se torna uma pessoa extremamente amorosa e segura para as pessoas, né? Você se torna pessoas vão querer estar ao seu redor, pessoas vão querer estar com você. Porque você vai estar exalando Deus.
Não é lindo demais? Eu tô falando isso pra gente entender porque os impasses na oração acontecem. E o Dave Robertson explica isso aqui no capítulo 11, como a gente faz para vencer esses impasses, né? Porque a oração é algo poderoso, é algo que... A oração é o sistema de delivery do céu, do poder de Deus. É a oração, você começa a orar, o poder de Deus começa a ser ativado dentro de você, te transformando seus processos mentais, transformando a sua vida, renovando sua mente, né? O poder de Deus, edificando o seu espírito. O poder de Deus está atuando dentro de você e ele começa a atuar, ele vai transbordando, aí o Espírito Santo vem por cima de você e você começa a ser usado por ele nos dons, nas operações e você começa a atingir pessoas. Então é o sistema de delivery do céu. Na oração, o poder de Deus é liberado, você entra na atmosfera do céu, com a sua fé você traz para cá e aí grandes coisas acontecem, né? A oração coloca o poder de Deus em ação. A oração em fé. A maioria das pessoas, elas oram daqui, ó, da cabeça. Elas ficam limitadas com o que elas sabem falar no idioma delas, né? Fica uma oração aqui, em nível mental, né? Elas não aprofundam mais. E Deus não quer que a gente fique nesse nível. Ele quer que a gente tenha mais experiências aprofundadas com Ele. Ele é um espírito e nós somos um espírito. Então, quando a gente ora em línguas, a gente começa a ir no profundo, a gente começa a mexer no profundo, né? Até o filho do Leroy Thompson Jr., falou na conferência na semana passada uma coisa muito interessante. Nós não precisamos focar em ir no profundo. Nós não precisamos focar, o que eu faço para ir mergulhar profundo com Deus? Não. Tudo que a gente precisa fazer é se render ao Espírito Santo. Você começa a orar em línguas, meditar na palavra. O Espírito Santo se encarrega de levar eu e você para o profundo. Ele começa a levar a gente para níveis mais e mais profundos da presença, da consciência de Deus. Isso é simplesmente maravilhoso demais. Então a oração é algo poderosíssimo. A oração em línguas é a forma que Deus escolheu para ele atuar aqui na terra, revelando os mistérios de Deus, revelando a mente de Cristo em nós, intercedendo, atuando através das nossas vidas. Por isso que por isso que o diabo ele vem com tudo, para querer impedir as pessoas de orar em línguas, para fazer a pessoa querer desistir. São os impasses. A pessoa fala, mas eu não tô a fim de orar, mas a gente vai aprender aqui como a gente faz para vencer esses impasses. Ele fala aqui, eu quero compartilhar primeiro, ele fala aqui em Filipenses 4, de 6 a 8, ele fala assim: não fique ansioso por nada, mas em tudo, por ação de graças, oração e súplicas, leve seus pedidos ao conhecimento de Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, ela vai guardar a sua mente, o seu coração em Cristo Jesus. Então ele fala através de oração, ações de graças, súplicas, a gente ora, a gente conversa com Deus. Então a gente tem que conversar com Deus sobre tudo. Ele é o nosso Pai, Ele é a nossa vida. Ele é maravilhoso demais. E uma prática que a gente vai aprendendo na oração, o Espírito Santo vai ensinando a gente vai aprendendo a ficar calado também. A gente ora em línguas, a gente medita, pensa, a gente fica calado, nós ficamos calados. Aí Deus vai se comunicando através do testemunho interior. Você fala e Ele fala. Você fala e Ele fala. Ele ministra e você fala, entendi, Senhor. Então Ele age. É maravilhoso demais isso. É maravilhoso demais isso. Nós não precisamos focar em ficar pedindo coisas. Nós temos que focar no nosso relacionamento com Deus. Aprofundar. A gente ora em línguas. E o Espírito Santo leva a gente para níveis maiores e maiores da consciência, da presença. E aí a presença dele, a gente consegue... Ele ama estar na nossa... Ele ama se manifestar pra gente. Ele ama que a gente tenha essa presença manifesta dele nas nossas vidas. Ele ama isso, Ele criou a gente porque Ele nos ama muito. Ele nos ama demais. Então, mas Ele fala, busque, pois, em primeiro lugar, lá em Mateus 6,33, Ele fala, busque, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e tudo será acrescentado a você. Nós não fomos criados por Deus para irmos atrás de coisas. Eu declaro, eu pego a palavra, o logos, saio declarando, crio um quadro de sonhos. Isso é superficial. Nós fomos criados com Deus para estarmos alinhados com Ele. Ele pensa, eu penso. Ele pensa, eu estou sensível no Espírito e eu percebo aqui dentro. Eu penso junto com Deus. Meu Deus, isso é poderoso. Faz aquilo, ok. Sabe aquela pessoa que você tem intimidade, que você tem tanta afinidade com aquela pessoa que só em olhar
Você já sabe o que aquela pessoa está falando e você já capta. Sabe aquela coisa de intimidade, né? Você é alinhado com a pessoa começa a falar, você já entende, e aí você está alinhado com aquela pessoa, e você, né, você toma decisões, no caso de marido e mulher, né, no caso de pessoas que têm uma empresa, sócios de empresas, né, às vezes amigos, muito amigos, né, que aquela pessoa que se dá bem no trabalho, que você fala, meu Deus, e aí a pessoa fala uma coisa, você já entende, vocês conseguem executar projetos, né, e é maravilhoso demais isso, e aí Deus, ele quer que a gente tenha isso com ele, essa intimidade, essa afinidade. Não corre o risco de você não ter afinidade com ele, porque ele criou a gente para ter afinidade com ele. Então, o que a gente faz é desenvolver essa afinidade. Porque tem pessoas que falam, não, eu não tenho afinidade com um, eu tenho afinidade com outro. Ok, com seres humanos, ok. Mas com Deus, não, você pode ter afinidade. Todos nós conseguimos ter afinidade com ele. Todos nós conseguimos treinar o nosso espírito, ficar na presença dele, desenvolver essa afinidade com ele. Nós ficamos tão afiados com ele. Ele fala, ele dá um olhar, né, no sentido figurado, né, o olhar, porque ele é um espírito, mas aqui dentro ele ministra e você fala isso. E você e Deus. Nós não fomos criados por Deus para pensarmos separados dele. Ele pensa uma coisa, a gente pensa outra. Não, aí vai dar caos. Não foi. A Bíblia fala assim, andarão dois juntos se não tiverem acordo. Né? Isso serve para o natural e para o espiritual, né? Para nós e Deus. Você consegue ver pessoas que discordam das coisas, não estão em acordo andando juntas? Não dá. Elas têm que estar alinhadas, né? E Deus, como é que eu vou andar junto com Deus se eu não estou alinhado com Ele, né? Mas Ele não vai se alinhar a mim, eu preciso me alinhar a Ele. Ele não vai descer, Ele não vai mudar para se adaptar a mim. Eu é que preciso crescer. Ele fala, vem aqui para cima, vem aqui para cima. Eu que sei os pensamentos que eu tenho a seu respeito, pensamentos de paz e não de mal, para te dar um fim que desejais. Então vem aqui, vem pensar junto comigo. Então a gente vai aprendendo a pensar com Ele. E aí nós andamos com Ele. É lindo demais isso, né? É lindo demais isso. Ele fala nesse capítulo o seguinte, que o impasse, né, espiritual é um platô espiritual, né, ou um lugar seco, né, uma sequidão que geralmente acontece assim que Deus está pronto para mover você para níveis mais altos no espírito. Olha que lindo isso. Então ele explica assim, eu quero ajudar você a entender a natureza de um impasse, porque tem tanta coisa esperando por você no ambiente, nas esferas espirituais, nas esferas de Deus, que se você pressionar e vencer esses impasses. Então ele vai ensinar isso aqui, é maravilhoso demais. Fala que isso não é maravilhoso demais. Eu não sei você, mas eu quero crescer em níveis maiores e maiores com Deus. Então existem impasses que a gente tem que estar entendendo que eu não vou deixar esse impasse me vencer. Eu sei que isso é um impasse, eu vou vencer isso. E você vai ficando mais e mais treinado nisso. Né? Aí ele fala, você vai ter que empurrar muitos impasses se você planejar perseverar na oração. Primeiro, geralmente o que acontece é a tentação para parar de orar. Né? O diabo vai tentar tudo que ele puder pensar para fazer você parar de orar. Lembra que eu comecei falando que quais são os seres humanos mais poderosos na face da terra? As pessoas que estão cheias do Espírito, que estão cheias da palavra. Pessoas que estão cheias do Espírito são pessoas que oram em línguas. Então o diabo sabe que você vai ficar muito perigoso quando você começar a orar em línguas direto, meditar na palavra, ter comunhão com Deus, adoração, você faz a sua adoração pessoal a Deus. Então o diabo vai querer fazer a pessoa parar de orar. Ela cansa, aí ela para de orar, mas aí o que acontece? Se ele não impedir, se ele não conseguir ser bem sucedido com isso, né? Se você perseverar na oração, mas ele não vai desistir ainda totalmente, né? Ele vai tentar vir por um novo ângulo. Ele vai tentar enganar você, né? Da forma que ele puder, para poder impedir você de crescer mais alto em Deus. Então, né, ele vai conseguir enganar, obviamente, com a mentira. Então, se a gente fica na verdade, né, na palavra, a mentira vai vir, mas você vai conseguir identificar essa mentira. Você vai falar, não, eu vou ficar a verdade é a nossa segurança. Aí ele continua, ele fala assim, continue orando. Eventualmente, você vai chegar num lugar onde você está com tanta fome de Deus, né, por Deus, que você não vai querer, você não vai ter que se forçar para orar. Olha que lindo isso, né? Vai ser o desejo do seu coração. Você vai querer fazer qualquer coisa que for necessária para ficar mais próximo de Deus. Isso não é muito lindo? Isso é muito lindo. Ele fala assim,
ele fala assim, eu sei sobre impasses, né, pela minha experiência pessoal. Eu aprendi sobre impasses com a minha experiência pessoal. Dia após dia, durante o meu primeiro ano de ministério, eu passava certas horas orando em línguas. E eu era tão cabeça dura, eu falei, não vou desistir, né? E ele falava que mesmo que às vezes cada célula do corpo dele berrava em resistência, não dava vontade de orar. Então você precisa entender, você que está assistindo isso aqui, você precisa entender que essa resistência vai acontecer com você, essa tentação vai acontecer com você. Se já não aconteceu, não dá vontade de orar. Aí você fala, o que eu estou fazendo? Perda de tempo. É só a sua carne berrando. E é o diabo querendo usar, obviamente, não, vai perder tempo. Mas lembra disso, a oração é poderosa demais. A oração é a forma de delivery que Deus criou para trazer o céu para a terra. E ninguém pode orar por você. Ninguém pode orar no seu lugar, né? Aí ele segue falando que o legalismo e a condenação não vem de Deus, né? Ele fala que o primeiro motivo, né, que ele fala que as pessoas ele já tinha explicado antes, né? Que as pessoas elas buscam o espetacular, né? Não tá acontecendo nada na minha vida, então não tá funcionando, né? Elas buscam ver transformação nas circunstâncias externas. E aí elas perdem de entender que um trabalho extremamente milagroso está acontecendo dentro delas. Um milagre enorme de transformação está acontecendo dentro delas, né? E uma outra razão que ele fala, que muitas pessoas veem a oração como algo que elas precisam fazer para evitar condenação, ao invés de verem que a oração é um momento abençoado de comunhão com o Pai, que traz mudanças eternas. Então, muitas pessoas veem a oração como condenação. Isso não é de Deus, né? Ele explica assim, você vê, a criatura humana, ela tem uma tendência para o legalismo, né? Não tem nada que o diabo goste mais do que colocar um monte de regras legalísticas, né, de legalidade, de legalismo, de religiosidade para uma pessoa. Então, quando aquela pessoa não consegue manter essas regras que ela aceitou, aí essa pessoa, a confiança que ela tem em Deus fica abalada. Então, a gente tem que entender que nós somos nascidos de novo do próprio Deus, nós somos nascidos do céu. E lá em Romanos 8:1 ele fala, já não há, pois, condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, que andam não segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, a gente tem que saber que a gente está crescendo com Deus. Então, não existe condenação, a gente está aprendendo a andar no Espírito. Se nós andamos na luz que nós já temos, a nossa consciência não vai conseguir nos acusar. O que a gente vê em muitos casos são pessoas que aprenderam a culpa, aprenderam a condenação. Então, embora elas sejam nascidas de novo e estejam andando na luz que elas já têm, elas estão com um lixo de condenação ali. Mas se esse for o seu caso, como foi o meu caso por muitos anos, fica aí, continua orando em línguas, continua deixando a palavra entrar, continua assistindo as mensagens. Você vai ver que você não vai conseguir ficar na condenação, porque o Espírito Santo ele não condena a gente, Deus não condena a gente. Ele vai começar a fazer um trabalho e transformar as suas memórias de condenação por memórias de, não, Deus me ama. O amor lança fora todo medo, a condenação vai embora, o medo vai embora. E aí você vai aprendendo, ele vai ensinando a gente também a andar na luz que a gente já tem. E aí quando você viola a sua consciência, a sua própria consciência te acusa. Você corre para Deus e fala, Deus, eu errei, eu pequei. Não era para eu ter feito isso. Eu já sei melhor, eu já tenho luz nisso. Se arrepende, recebe o seu perdão, a sua limpeza de toda injustiça. Segue crescendo com Deus. Não deixa o diabo te condenar. Então, nessa transformação, e o diabo sabe que uma pessoa que ora em línguas, ela vai ser liberta da condenação. Línguas e palavras, ela coloca em prática o que ela aprende, adoração pessoal a Deus. A condenação não vai ficar na vida dessa pessoa. Por isso que ele quer fazer resistência para a pessoa não orar em línguas. Porque ele não vai ter chance, né? Ele só consegue atuar onde tem carne. Se os seus pensamentos estão sendo transformados de pensamentos carnais para pensamentos espirituais, ele não vai conseguir chance na sua vida. Então ele quer fazer o que ele puder para impedir a pessoa de orar. Mas você já está aprendendo isso aqui. Ele está detestando essa mensagem. Ele detesta a minha vida, ele detesta a sua vida. Mas eu tenho ótimas notícias para você. O diabo é derrotado, está debaixo dos nossos pés. Maior é aquele que está dentro de nós do que aquele que está no mundo. Então nós não temos que ter nenhum medo do diabo, nenhum, ele é derrotado. Meu Deus, Deus é bom demais. Você se prepara porque você vai ficar uma pessoa muito perigosa.
muito perigosa. Onde você passar, as pessoas vão receber ministração de Deus. Onde você passar, você vai levar amor, você vai levar suprimento, você vai levar esperança, você vai levar uma palavra, você vai ser usado por Deus. Deus criou a gente para espalharmos o amor dele aqui por onde a gente pisa. E o diabo odeia amor, mas ele não tem nada que possa fazer, ele não tem nada, nenhuma arma que seja mais forte do que o amor, porque o amor nunca falha. Como eu falei, o amor não se dobra para ninguém. Então o amor, nada consegue vencer o amor. O diabo não vai conseguir gancho em você. Por isso que é extremamente importante nós aprendermos esse assunto aqui. Meu Deus, isso é maravilhoso, isso é maravilhoso. Aí ele continua falando pra gente se apaixonar pela oração. Olha que coisa linda. Ele fala assim, apaixone-se pela oração. Porque oração é tempo com Deus, é tempo com meu Pai, conversando com o Pai, com Jesus, com o Espírito Santo. Meu Deus, ele fala assim pra mim, ó, pra você e eu desfrutarmos de bênçãos maravilhosas que Deus preparou pra nós, nós precisamos nos apaixonar pela oração. Mas nós não conseguimos fazer isso até que a gente entenda que Deus não fica com nojo da gente, né? Pelas vezes que a gente começou a orar e falhou, que a gente errou. Ele não tem nojo da gente. Ele fala, vem aqui, vem aqui. Ele espera a gente. A gente precisa entender isso, que ele é misericordioso, que ele é bom. Essa coisa, Deus vai me punir, Deus vai me punir. Eu não orei um dia, não orei 2 dias. Ele vai me punir. Não, a gente tem que arrancar isso da nossa mente. Deus é bom. Mesmo nos nossos piores dias, quando a gente faz tudo errado, Senhor, me ajuda. O Espírito Santo agarra assim, ó, ele pega. Teve vários dias eu falei, Espírito Santo, obrigada pelo Senhor me pegar assim pelo pescoço e falar, vem aqui, minha filha, deixa eu te mostrar. Sabe aquela coisa assim, aquele abraço de você estar falando o que não tem que falar, fazendo o que não tem que fazer, o Espírito Santo pega você de jeito assim e fala, calma aí, deixa eu te ensinar. Não é assim. Mas ele ama a gente. Ele não despreza, ele fala, agora não tem perdão pra você, tchau. Não, ele é bom, ele ama a gente. Meu Deus do céu, ele é bom demais. Então ele fala que somente ao entendermos, somente quando a gente entende a natureza de Deus e a gente se apaixona pela oração, que a gente se torna, como é que eu posso falar? Não, como é que ele fala? Não, ele tá falando do caso dele aqui, na verdade. Ele falou assim, somente entendendo a natureza de Deus, me apaixonando pela oração, que eu me tornei... Isso foi suficiente para me fazer eu continuar orando em línguas para edificação pessoal. Quando ele entendeu isso, né? O amor de Deus, a natureza de Deus, quando ele se apaixonou por oração, é muito lindo isso, né? Ele fala assim, deixa eu te ajudar a entender o que vai fazer você passar daquele ponto onde muitas pessoas falham de vencer, né? A gente falou sobre isso ontem, agora a gente vai falar um pouco mais sobre isso, onde a maioria das pessoas não avançam, elas ficam ali, né? Numa caminhada espiritual onde Deus, ele derrama as bênçãos dele sem restrição sobre você. Eu quero que você se apaixone pela oração. Não porque é um dever legalístico, não porque você vai viver debaixo de condenação se você não orar, mas porque é o caminho que leva você a compartilhar de momentos especiais de intimidade com o seu Pai Celestial, que vai transformar a sua vida para sempre. A nossa transformação acontece na nossa comunhão com Deus. A Bíblia, ela é extremamente importante. A palavra escrita é o Logos, mas a palavra nós não conseguimos viver do Logos. Nós precisamos viver da palavra, aquele versículo que fala, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus, né? Essa palavra, de toda palavra, não, ele não tá, a tradução não é logos, de todo logos, não. A palavra rema, a palavra tem que sair do livro e virar uma palavra revelada, falada direto de Deus para mim. Se isso não acontece, a fé não tá ali. A gente vê muitas pessoas que pegam versículos e ficam declarando e não tem fé ali. Acontece algum problema, você tem que ficar firme na palavra. Que palavra? No Logos? Não. De Gênesis a Apocalipse, você vai fazer o quê? Você vai sortear e você vai ver, então eu vou pegar esse versículo aqui. Não é assim que funciona. Eu preciso ter uma palavra rema de Deus na minha vida. A Bíblia fala, lá em Romanos 10:17, né, que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus.
Essa tradução original, o ouvir a palavra, não é o logos, é ouvir o rema, a palavra falada de Deus, para mim, específica. Ouvir a palavra, essa palavra Deus é Christos, que é ungido, então tem que ser a palavra ungida. Então a fé vem, quando você lê novamente Romanos 10:17, você vai ler, porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra falada, a palavra rema de Christos, do ungido, tem que ter unção, senão a fé não vai conseguir estar ali. A Bíblia fala nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. O justo vive pela fé. Então o nosso estilo de vida é viver dependendo do que Deus se comunica a mim, do que Deus fala para mim, não do logos. O logos, a palavra escrita, ela tem que passar de escrita para falada. É maravilhoso isso, né? É maravilhoso demais isso. Aí ele segue explicando aqui o que causa um impasse, né? Uma resistência. Ele fala assim, eu vou ler aqui. Nós conseguimos ficar tão desapontados, né? Nós conseguimos ficar desapontados quando a gente se entrega para a oração fielmente, né? Por uma fase de oração assim, e aí depois parece que Deus não fez nada para responder aquela oração. Mas a verdade é, Deus é incapaz de nos desapontar. Ele é incapaz de fazer isso, né? A situação acontece, né? A gente fica decepcionado, o nosso ficar decepcionado acontece porque nós não entendemos como Deus responde os mistérios que nós oramos em línguas. Então a pessoa para de orar em línguas antes dele conseguir manifestar o poder dele nas circunstâncias externas. Muitas pessoas não veem nada no tempo que elas acham, e aí não dá tempo a Deus dele manifestar, o poder dele. Então ela fala o seguinte, ele fala assim, no momento e no outro, muitos dos meus amigos caíram nessa armadilha. Eles ficavam tão empolgados depois de ouvir uma mensagem sobre orar em línguas, e aí para se edificar na fé santíssima, né? E daí eles entravam de cabeça para ficar horas e horas orando em línguas todos os dias. Mas aí depois de alguns meses desse tipo de oração, eles encontravam um impasse, né? Que a gente está falando dessa resistência. Então, ao invés de Deus fazer os milagres nas circunstâncias que estavam na vida deles, né? Tirando eles da dívida, curando o corpo deles, né? Os corpos deles e em diante, né? Libertando, resolvendo as situações, né? Parecia que o oposto acontecia, né? Eles não viam os milagres acontecendo. Então, muitos deles entraram no modo de crise, né? Quando as emoções deles começaram a ficar meio que rebeldes, né? Quando a carne começou a gritar, as emoções ficaram meio assim turbulentas, eles ficaram em crise e falaram, não, eu não quero. Alguns deles não quiseram, ficaram desesperados, né? E começaram a desistir, né? Aí ele fala assim, consequentemente, muitas dessas pessoas começaram a falar que orar em línguas é uma coisa ruim, né? E aí começaram a pregar contra orar em línguas. Aí ele fala assim, você vê, quando o processo de edificação começa a jogar luz em cima das obras carnais nas nossas vidas, que estão escondidas lá no escuro, né? Isso ilumina não só aquelas coisas que você quer se livrar, aquelas coisas que você não gosta em você, mas também as coisas que você não quer se livrar. As coisas que não podem ficar na sua vida, que são obras carnais, mas que você gosta. Então a gente precisa passar por isso, a gente precisa se livrar dessas coisas. Aí que a carne não gosta disso, né? Aí ele explica, o Espírito Santo vai colocar esses impedimentos, vai jogar luz nesses impedimentos, né? Vão tirar eles da escuridão, colocar luz neles e colocar eles lá onde você consegue ver mais claramente, né? Vai vindo para a circunstância, né? E aí, para você conseguir lidar com isso, né? E é durante esses momentos que as suas emoções podem, de repente, não gostar muito. Quer dizer, não vão gostar muito, né? E as emoções começam né? Você fala, gente, fala sério, o que é isso? Mas aí, olha que ele continua falando. À medida que a luz da edificação, né, queima mais e mais brilhante, fica mais e mais iluminado, o Espírito Santo começa a descortinar alguns desses impedimentos que são mais difíceis de lidar, como falta de perdão e egoísmo. Sabe aquela coisa enraizada? Não, é meu. Eu não vou abrir mão. É meu. Egoísmo enraizado. Não tô conseguindo perdoar. Já viu várias pessoas, não vou, vai ser difícil para eu perdoar. Esse lixo tá enraizado lá.
Então, à medida que o processo de edificação começa, o Espírito Santo vai trazer. Aí você vai ficando forte o suficiente, seu espírito vai ficando edificado, forte, aí o lixo vai vindo. E aí é por isso que as emoções, porque você não quer se livrar daquilo. Não, eu não vou, eu não quero nem mexer nisso. Aí ele explica, nesse momento, algumas pessoas param de orar, né? Porque cada vez que elas vão para o quarto de oração para orar, essas emoções negativas ficam mais fortes, né? E aí eles não querem, eles se sentem, né, desconfortáveis, né? Não quero sentir isso. Né? E aí o diabo usa essas emoções e tudo mais que ele puder, né, para fazer a pessoa não orar, né? Quer dizer, fazer ele não pode fazer, mas para estimular, incentivar a pessoa a não orar, jogando os dardos inflamados, né, de incredulidade, derrota, engano, né, na mente dessas pessoas, o quanto que ele puder para a pessoa acreditar, é engano. Né? Aí ele explica, ao invés de se sentirem melhores quando elas oram, essas pessoas se sentem pior. Então no dia seguinte, quando é hora da oração, esses sentimentos ruins, né, começam a se levantar. As emoções dessas pessoas começam a fazer um rebuliço contra orar em línguas, né? E elas começam a racionalizar. Se orar em línguas fosse tão importante, por que eu sinto assim? Por que eu me sinto dessa forma? É uma viagem. Por isso que a gente está fazendo esse estudo, para a gente não cair nessa armadilha. Porque se a pessoa cai nessa armadilha, ela fica lá estagnada. E aí os anos passam, ela não consegue avançar, ela não entende. Mas se você entende isso daqui, se você estuda isso, você fala, não, eu tenho compromisso com Deus, e você entende como funciona, você começa a mandar nas suas emoções. Você fala, não, é desconfortável, mas não é perigoso. Lembra que eu falei? E quando a gente fizer treinamento físico, né, presencial novamente, você vai ver a formação de memórias, a importância de você perseverar, que só vai ficando mais fácil, vai ficando melhor. Então isso vai te ajudar, porque você vai falar, não, aí você vai avançar na vida, você vai avançar para situações, para lugares, resultados maiores que você nunca imaginou, né? Que você às vezes queria, mas não conseguia. Você falava, sabe, parece que tá andando em círculos. Esses tampos da carne vão sendo eliminados da sua vida, da minha vida. É maravilhoso demais isso, né? Então a pessoa pensa isso, né? Ela pensa que não tá fazendo progresso, que ela tá ficando pior, né? Então ele fala assim, muitas vezes o que a gente está querendo é uma fórmula mágica. Lembra que eu falei, outra pessoa quer apertar um botão e ter resultado. Não é assim que funciona, né? Muitas vezes o que nós realmente estamos querendo é ter uma fórmula mágica que vai ativar Deus para transformar tudo a nosso redor. Mas ele fala, não, eu não quero ser transformado, né? Eu não quero ser transformado, a gente não quer, a carne não quer, né? Nós queremos que Deus use a gente da forma que a gente está, isso não acontece, né? Então ele fala, indo para o outro lado, né? Vencendo para o outro lado. Aí ele explica, mas uma pessoa, ela consegue vencer esse tipo de impasse se ela perseverar na fé e na oração. As emoções de falta de perdão, de egoísmo e etc e tal, vão ficar tão fortes que vai ser impossível dessa pessoa ignorar essas emoções, né, essas memórias que estão lá enraizadas. Então, quando essa pessoa finalmente reconhece quão feio essas obras carnais são, você fala, uau, esse troço está em mim. Quando ela reconhece isso, né, o poder do Espírito Santo já está ali e dá a ela a força interna para ela lidar com aquilo. E aí o arrependimento verdadeiro acontece, né? E isso leva para a mortificação dessa obra morta, a vitória e a liberdade. Meu Deus, onde estava aquela incredulidade enraizada, vai ter fé. Onde estava aquela falta de perdão enraizada, vai ter amor. Olha que lindo isso. Vai ter, e você vai conseguir ajudar outras pessoas, né? E ele fala isso. Eu quase caí nessa armadilha que os meus amigos caíram, né? Quando eu encontrava esses impasses no primeiro ano de ministério integral, né? Mas à medida que eu fiquei, me tornei um homem de fé ávido, né? A minha atitude, sobretudo, era assim, eu resumi numa frase. Se a palavra de Deus fala, eu acredito nisso. Então eu estava determinado a não ser movido pelo que eu via, sentia ou ouvia, mas somente pelo que a palavra de Deus falava. Então, se a palavra de Deus diz que quando eu oro numa língua que eu não conheço, oro em línguas, eu me edifico, então Deus, bendito seja o Senhor, é isso que eu vou fazer. Então ele teve essa determinação e é isso que a gente precisa ter, essa determinação. A gente não pode depender do que sente, do que vê, do que ouve,
né? Então ele falou, à medida... E quando eu passei pro outro lado, né? Quando eu venci os impasses e passei pro outro lado, eu notei uns medos antigos, velhos, né? Umas incertezas que costumava me controlar minha vida, foram embora. É maravilhoso demais, eu tô falando pra vocês, por isso que a gente tá fazendo essa série. Eu fiz questão de trazer essa série, trazer esse livro que ele distribui de graça. Isso aqui tem que estar na sua mão, isso aqui é um tesouro poderoso. Então, olha só, medos antigos. Olha que lindo isso. Incertezas que controlavam minha vida foram embora. Por exemplo, o medo da falta de dinheiro foi crucificado. Ele tinha esse medo, né? Eu não fiquei mais tormentado com pensamentos do tipo, eu tô no ministério integral e agora? Eu tenho 3 filhos e não tenho ninguém me convida para pregar. Meu Deus, da onde que vai vir o dinheiro, né? Porque o ministro recebe a oferta, né? Ele tinha esses pensamentos, essas limitações. Aí ele falou, através da oração em línguas, esse medo morreu. Eu passei por esse impasse e entrei num lugar de paz. E eu sabia dentro do meu espírito que Deus era o supridor de todas as minhas necessidades. Então Deus me transformou essa memória. Essa memória de medo foi substituída por uma memória de Deus supre todas as minhas necessidades. Isso é muito maravilhoso, né? Então ele fala, fé para receber, fé para mortificar. Ele fala agora, não se engane. Você precisa de fé para perseverar através dos impasses que vão vir e morrer para a sua carne, né? A mesma fé que faz você ficar exaltado com as coisas dessa vida, né? Com que o mundo considera importante, precisa ser exercitada para você morrer para o mundo e para a carne, para Deus conseguir te usar. Então a gente precisa estimar o reino de Deus como um tesouro que a gente encontrou. Uau, eu quero Jesus. E aí Deus vai conseguir usar você. É maravilhoso demais isso, né? E aí ele explica, aí ele conta um testemunho, eu não vou contar esse testemunho agora, mas eu encorajo você a ler, de uma mulher que herdou milhões e aí ela perdeu o testemunho dela, aí o que estava dentro dela veio para fora, né? Ele explica como que se você não é purgado, purificado no seu quarto de oração, quando você encontra quantias grandes de dinheiro ou de repente influência, situações, o que está lá dentro vai vir para fora. Então é melhor vir para fora no quarto de oração, que aí você fica um testemunho lindo para Deus, né? Diante das pessoas. Aí ele explica isso, um testemunho dessa moça, né, que ela herdou milhões, ela parecia super devota a Deus, super dedicada a Deus, e quando ela herdou milhões, ela sumiu da igreja. Na verdade, o que estava dentro dela, que não estava aprofundado a raiz, né, não que ela seja uma pessoa má, não que ela seja uma pessoa que vá para o inferno, nada disso, era cristã, mas não foi purgado, não foi purificado, né, então aí quando acontecem situações assim, que coloca à prova realmente onde está o seu fundamento, e o dinheiro faz isso, né? Por isso que a gente precisa, eu já falei outras vezes, a gente vai fazer uma série sobre prosperidade, que a gente precisa passar nos testes, né? Para conseguir lidar com níveis maiores e maiores, né? O teste de realmente sermos purificados, sermos enraizados na palavra, realmente estarmos mortos para as coisas desse mundo, né? Então ele conta esse testemunho aqui, eu super recomendo você ler esse testemunho. Aí ele explica a prosperidade em perspectiva, né? Ele explica que a importância da prosperidade, que Deus quer que a gente prospere, mas ele explica que a gente precisa passar nos testes, a gente precisa realmente conseguir lidar sem aquilo nos fazer ficar exaltados, sem aquilo subir para nossa cabeça, né? E aí ele explica depois um outro testemunho de uma outra irmã que não estava crendo para receber a cura dela, e aí ele explicou como ela fazia para orar em línguas, ela seguiu orando, tá aqui no livro também. E aí a fé veio, né? Ela recebeu o rema de Deus, ativou a fé dela, recebeu a cura dela, é maravilhoso demais. Então ele conta esse testemunho aqui também, e depois ele explica sobre os 3 níveis de santificação, que é muito importante. Eu vou compartilhar aqui, e aí a gente vai concluir. Os 3 níveis de santificação. Ele fala assim, agora vamos ver aqui, em mais detalhes, o processo de purificação que nós precisamos passar para poder completarmos, né? Que nós precisamos completar. Que nós precisamos completar para a gente conseguir andar na plenitude do plano de Deus para as nossas vidas. Ele fala assim, na sua sabedoria, Deus venceu o diabo, a nossa carne, a nossa natureza carnal, levando, né, desculpa, deixa eu só ver aqui porque tá em inglês, só rapidinho. Na sua sabedoria, Deus venceu Satanás e venceu a nossa natureza carnal,
ao ter o entendimento da oração em línguas, né? Como é que eu posso falar? Não, na verdade não é ao ter. Ele tirou, é muito lindo Deus. Ele tirou a oração em línguas do nosso entendimento, do nosso intelecto, para a gente não atrapalhar Deus, para que o Espírito Santo possa orar por nós sobre as nossas, né, sobre as áreas carnais das nossas vidas, né? Que nós precisamos ser purgados, mas sem a gente interferir, né? Aquelas que a gente não quer, tem as coisas que a gente não quer se livrar. E ele criou a oração em línguas para a gente não interferir. Então, à medida que o Espírito Santo ora por nós, ele purifica a gente em 3 níveis. Isso é tão importante. Espírito, alma, né? Alma e mente são a mesma coisa, e corpo. Aí ele explica assim. Em 2 Coríntios 7:1, ele fala assim: tendo, portanto, essas promessas, amados queridos, deixemo-nos ser limpos de toda sujeira da carne e do espírito, sendo aperfeiçoados na santidade, no temor de Deus. Aí ele explica assim: quando você começa a orar em línguas, né, o processo de santificação começa imediatamente. Já começa imediatamente, começando com a sujeira da carne, né? As sujeiras da carne, né? Isso se refere a hábitos destrutivos, né? Coisas que que não são boas para o nosso corpo, como bebidas, fumar, alimentação, coisas assim coisas que são ruins, né? Alimentação, na verdade, ele não fala que não. Alimentação, na verdade, é uma outra, até certo ponto sim, mas muitas pessoas, como fuga, né, começam a se alimentar de uma forma errada. Elas são libertas do álcool, da pornografia, de coisas que são, né, o cigarro, né, elas são vícios, né, e aí elas querem, né, drogas, e aí elas querem descontar na comida, que também é uma outra coisa que a gente não vai falar sobre alimentação agora. Mas ele fala isso, que a pessoa ela é arrancada dessas coisas que são mais destrutivas, né? E o Espírito Santo vai ajudar você a se livrar desses hábitos ruins para você, por você. Ele te ajuda, né? Ele ajuda isso. Esses hábitos que são ruins para você, ele ajuda você a se livrar disso, ajuda a gente, né? E aí depois, se você continua orando em línguas, ele vai trazer conhecimento revelado que vai te ajudar na santificação da sua mente, né? A nossa mente precisa estar pura com relação a Deus, né? Os nossos pensamentos precisam estar puros, né? Os pensamentos... Aí ele explica, a sujeira da alma, né, da mente, inclui coisas como ira, contendas, brigas, né? Medo, ambições egoístas, inveja, autoexaltação, manipulação, mentira, falta de perdão. Olha quanto lixo, né? Ele fala assim, não tem como você ficar no seu quarto de oração longo o suficiente e isso não se tornar impossível. Como é que é? Até que isso se torne impossível de você continuar orando em línguas sem ter que lidar com essas fortalezas erradas na sua mente, né? Não tem como você ficar orando lá em línguas, continuar orando em línguas e não ter que lidar com essas fortalezas erradas na mente, né? Então ele fala, ou você vai parar de orar em línguas, ou você vai deixar a sua nova natureza, né, o seu espírito recriado, ir adiante e purificar essas obras mortas da sua vida, né? Se você vencer o impasse da santificação, do processo de santificação, né, que vai ativar o gatilho no ambiente das suas emoções, né, da sua mente, que inclui intelecto, emoções e livre-arbítrio, o Espírito Santo vai mover você para se livrar das sujeiras do espírito, que se refere a crenças incorretas, né, e doutrinas que mantêm você, que impedem você de ficar completamente equipado com o poder de Deus para cumprir o seu chamado. Aí ele fala, todas essas 3 áreas de santificação, elas se intercalam umas com as outras, né? Mas a purificação mais forte acontece na área de crenças incorretas, né? À medida que Deus responde os mistérios que você está orando, quando você ora em línguas, daí de repente uma consciência de coisas espirituais começam a enxurrar, né? A fazer uma enxurrada dentro do seu entendimento. Crenças erradas ou, né, como é conhecido, sujeiras do espírito começam a ser
purgados da sua vida, né? É muito maravilhoso, né? Eles falam assim, quanto mais da mente de Cristo você ora diante do Pai, mais conhecimento revelado o Espírito Santo revela para o seu espírito e mais raízes de falsas doutrinas ele vai destruindo. Ele não vai deixar você lá preso com um monte de crenças erradas, né, que neutralizam o poder de Deus na sua vida. Ele não vai fazer isso, ele não deixa a gente ficar nisso. É lindo demais, né? E aí ele explica depois a estratégia do inimigo para fazer você sair da oração, né? Uma coisa eu te garanto, continue orando em línguas e você vai encontrar o lado feio do seu caráter. Gente, isso aqui é tão libertador, porque você vê que você está crescendo, você está sendo purificado, você não se condena. Muitas pessoas, por não entenderem isso, se sentem condenadas e se acham horríveis, os piores pecadores do mundo. Mas quando você começa a entender isso, você vai encontrar o lado feio do seu caráter, né? Aquelas coisas que você... Uau, esse troço estava dentro de mim, porque é o seu espírito sendo iluminado e você agora ficando mais sensível. Aquilo você não conseguia ver aquilo antes. Então agora você consegue ver, você não gosta, mas é um bom sinal que está ali para você. Gente, eu não vou ficar com isso em mim. O Espírito Santo vem com o poder dele e arranca isso da minha vida. É lindo demais isso, né? Então ele fala... o que o diabo quer fazer é fazer a pessoa parar de orar para essa purgação parar. E ela não consegue ver e ela não se livra. Então ela fica com carne ali e ele consegue atuar na carne. Ele não quer que você ande no espírito, ele quer que você ande na carne. Então ele explica isso, né? Muitos cristãos param de orar muito antes de qualquer de uma mortificação suficiente acontecer para eliminar essas coisas de suas vidas, né? Que trazem... tormento, né, inquietude. Então as pessoas não oram em línguas longas o suficiente para receber a força necessária para mortificar com totalidade, né, de uma vez por todas, cada obra da carne que impede a caminhada delas com Deus. Quando esses crentes falham na perseverança, né, por causa do impasse, eles interrompem o trabalho do Espírito Santo de purificar elas, né, tudo dentro delas que distraem elas, né, do caminho do chamado divino. Então essas pessoas ficam vulneráveis aos ataques do diabo, né, para levar elas para a carnalidade e coisas que estão fora da vontade de Deus para as suas vidas, né? Então ele fala assim, ó, você vê, o diabo não importa se você vai, ele não se importa se você vai para a igreja, ele não se importa se você se junta ao time dos solteiros ou ao time de casados ou ajuda no programa da igreja ou você, né, tem comunhão com outros cristãos. Ele não se importa com nada disso. Ele só não quer que ele só como é que ele fala? Ele só não quer que você puxe aquele tatame de briga, né, espiritual para uma arena como línguas. Porque na línguas você não é governada pelas suas emoções ou pela sua alma. Então, no momento que você faz isso, ele começa a perder controle sobre você. Ele não consegue mais gerir você, ele conseguia controlar você com as coisas carnais. Você vai ficando espiritual, ele não consegue mais gerenciar você, ele não consegue ter onde se agarrar para atacar você. Ele pode trazer o ataque, mas você não vai morder a isca. Então, ele não sabe o que fazer com você. É maravilhoso isso, né? Então ele explica, continue orando em línguas. Ele fala assim, ó, quando você atingir o impasse na oração e parece que você tá fora, as suas emoções ficam meio assim, né, alvoroçadas um pouco, lembre disso. Isso é somente os dardos inflamados do inimigo. Ele não quer que você traga ele ele não quer que você brigue com ele através do Espírito Santo. Ele não quer que você vença a carne. Ele quer que você pare de orar em línguas. Aí ele fala assim, continue orando em línguas. Um dos momentos mais produtivos, uma das fases mais produtivas das nossas vidas de oração são aquelas nas quais o diabo puxa todos os truques emocionais que ele consegue para atingir você, para você parar de orar, mas você continua orando e não deixa de parar. Tá tendo uma produtividade enorme, coisas milagrosas estão acontecendo dentro de você. Então aí ele tem uma outra parte que ele fala, que é o o Senhor Eu, que é o mais difícil de ir embora, que é o egoísmo. Aí ele conta aqui, né? Aí eu quero que você leia aí no seu livro, senão vai ficar longo demais. Ele explica isso, que é o último. Então você vai passando por purgação, purificação. O último embora, ele não quer abrir mão, é o eu, que é a natureza carnal
master, né, que é o oposto do ágape. Então ele vai mostrando como a gente vai lidando com isso também. E aí ele fala também que orar em línguas é o nosso refresco, é o nosso descanso. Ele também fala isso aqui. Gente, é muita coisa. Eu quero que você leia essa parte aí. Eu quero que você leia essa parte aí. E ele fala assim: permaneça ali. Se você quiser ficar mais próximo de Deus, se você quiser mortificar aqueles medos, incertezas, hábitos ruins, pressões e preocupações que ficam entre você e uma caminhada mais próxima com Deus, então orar em línguas é um dom precioso que você vai conseguir tomar vantagem, que você vai conseguir se beneficiar, né? É uma chave espiritual que vai trazer você para o descanso e refresco e destravar mistérios divinos e te edificar mais e mais alto em Deus, uma caminhada mais e mais alta com Deus. Então, à medida que você se lança numa fase, numa estação de orar em línguas, lembre-se de que toda vez que você se deparar com algum tipo de impasse, a melhor coisa que você pode fazer é permanecer ali. Mesmo quando as suas emoções começam a brigar com você, mesmo quando você se sente com resistência para orar, né? E uma força misteriosa está resistindo cada esforço que você faz para ir orar, permaneça orando. Você está se aproximando de um ponto crítico. Você está a ponto de experimentar um derreter, né? Um derretimento. Não sei se derretimento é a palavra correta. Uma destruição nuclear espiritual. Olha que maravilhoso isso, né? Mas as coisas que estão... o alvo das coisas que estão para serem destruídas são os seus medos, preocupações, tormentos, pressões, desejos por coisas erradas, prisões com pobreza, ira, confusões. Aí ele fala, depois, quando você passou por esses impasses, você está lá do outro lado, se prepare para desfrutar de um rompimento naquela área que você tem crido. Você perseverou em oração e agora você está maduro para receber o milagre. Olha que top isso. E eu vou concluir com a profecia que ele fala no final de cada capítulo. Ele fala assim: à medida que você se rende ao meu espírito, então a minha presença trabalhará em você, iluminando você e te esquadrinhando, buscando as partes interiores do seu espírito, para que você possa entender qual é a minha vontade. Eu vou liderar você a águas tranquilas. Eu vou mergulhar o seu sistema, a sua raiz. Eu vou mergulhar o seu sistema de raiz profundo para que você possa manifestar o tipo de fruto que é nascido do meu espírito. Então ouça o que o Espírito fala, porque naquele dia muitos chorarão, mas você estará estabelecido na rocha de fazer o que eu falo. Você será aquele que eu conseguirei me mover através. Ele vai conseguir se mover através de você, através de mim. Maravilhoso demais isso, né? Então, eu queria encorajar você grandemente a mergulhar nesse capítulo 11, né? E desejar a todos vocês um dia maravilhoso. Se você está assistindo essa mensagem e nunca recebeu Jesus na sua vida como seu Senhor e Salvador, se você também nunca foi batizado com batismo com o Espírito Santo, eu quero encorajar você a ficar aí. Tá entrando uma outra mensagem agora bem rápida, onde você vai ter a oportunidade de fazer isso e continua mandando os testemunhos pra gente, porque a gente ama receber os testemunhos de vocês. Queria desejar a todos vocês um dia maravilhoso, na presença manifesta de Deus, como sempre, lembrando que maior é aquele que está dentro de você do que aquele que está no mundo. E por isso 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas você não será abalado. Nós estamos de volta amanhã, dando continuidade a essa série maravilhosa. Deus abençoe todos vocês. I love you. Se você nunca aceitou Jesus Cristo na sua vida como seu Senhor e Salvador, se você não é nascido de novo e se você nunca foi batizado com o batismo do Espírito Santo, eu gostaria de te convidar a fazer essa oração comigo agora. Mas primeiro eu gostaria de ler para você uma frase de um evangelista muito conhecido chamado Kenneth E. Hagin, americano. Já está com Jesus hoje, mas essa frase vai te ajudar a entender o seu posicionamento aqui na Terra. Todo ser humano tem uma consciência dentro dele. Algo dentro dele que chora contra a morte, contra as doenças, contra as dores, contra a tristeza, contra a derrota. Existe algo dentro dele que se rebela contra a prisão do medo. E ele anseia por um renascimento, por uma recriação que trarão para ele o domínio sobre as forças que o estavam aprisionando.
A nossa redenção é a resposta de Deus para essa fome universal no coração de todo ser humano. Então agora eu gostaria de te encorajar a fazer essa oração comigo, onde quer que você esteja. Eu vou falar e você repete comigo, tudo bem? Vamos lá. Querido Jesus, eu te convido a entrar na minha vida neste momento. Eu acredito no meu coração que você é o Filho de Deus e eu te aceito como meu Senhor e meu Salvador. Pai, eu acredito que o Senhor ressuscitou Jesus dentre os mortos pela minha justificação. Isso significa que eu nasci para ter uma vida de vitória aqui na terra e que a minha redenção me traz essa herança. A partir de agora, eu sou seu filho, seu ou sua, e também sou a justiça de Deus em ti. Me ajuda a entender os meus direitos e privilégios de um filho de Deus, através da leitura da sua palavra. Obrigada, Jesus. Eu te amo. Se você fez essa oração pela primeira vez, eu queria te parabenizar. Você acabou de nascer de novo. O seu espírito, a sua mente, o seu corpo continuam intactos. Você não vai ver diferença quando você olhar no espelho. Porém, o seu espírito acabou de ser recriado do céu. Você literalmente acabou de nascer de novo. Você convidou Jesus Cristo para entrar na sua vida e você tomou a decisão de fazer dele o seu Senhor e o seu Salvador. A sua vida eterna está garantida. Você acabou de passar da morte para a vida. E agora eu gostaria de encorajar você a fazer essa outra oração comigo para você receber o batismo com o Espírito Santo. E se você que está ouvindo já aceitou Jesus Cristo na sua vida, mas ainda não foi batizado com o Espírito Santo, eu gostaria de te encorajar a fazer essa oração comigo também. Novamente, eu vou falar e você repete onde quer que você esteja. Papai Deus, eu sou nascido de novo. Eu sou um cristão. Eu sou filho do Deus Todo-Poderoso. Eu sou salvo. O Senhor disse na sua palavra: se vocês, sendo maus, sabem dar coisas boas a seus filhos, quanto mais o seu Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que o pedirem. Eu peço agora que o Senhor me encha com o Espírito Santo. Espírito Santo, flui dentro de mim enquanto eu louvo a Deus. Eu realmente espero falar com outras línguas à medida que o Senhor me dá a expressão. Em nome de Jesus. Amém. Agora deixa eu falar uma coisa para você. Comece a louvar a Deus para que Ele encha você com o Espírito Santo. Fale as palavras que vierem dentro do seu espírito e as sílabas que você receber. Não usa o intelecto para processar isso. Não vai ser na sua própria língua, mas é na língua que é dada a você pelo Espírito Santo. Mas você precisa usar a sua própria voz. Ele vai te dar dentro do Espírito e você usa a sua própria voz para falar essas outras línguas. Deus não vai forçar você a falar. Não se preocupe com o que pareçam as sílabas. É uma linguagem celestial. Não vai fazer sentido para o seu intelecto. Então, continue agora no seu momento de oração. Volta esse áudio. Faz essa oração novamente com esse entendimento. Continue nessa bênção que Deus te deu. Coloca um louvor, começa a cantar louvor. Você já recebe. Aí com essa oração você já crê que recebeu o batismo com o Espírito Santo. Aí você começa a louvar e deixa fluir e deixa sair as línguas. E continua com essa bênção que Deus te deu. E ore no Espírito todos os dias. Você é um cristão nascido de novo, cheio do Espírito. Você nunca mais será o mesmo. E agora eu queria que você declarasse isso comigo. Deus me direciona em todas as situações através do seu Espírito, iluminando o meu espírito.
Agarre isso com todas as forças. Eu queria te parabenizar pelo seu recebimento de Jesus na sua vida como seu Senhor e Salvador, a decisão mais importante que você podia ter feito aqui na terra. E eu também quero te parabenizar pelo batismo com o Espírito Santo, pela sua decisão de receber esse batismo. E eu queria te encorajar a assistir de novo essa oração, se você na primeira vez orou e a língua não veio, volta lá. A língua ele é um direito de todo filho de Deus. Se você crê, você tem. Isso é maravilhoso demais. Os sinais e maravilhas acompanham aqueles que creem. Então tudo que você precisa fazer é crer. Não fica usando o intelecto, não fica se prendendo a explicações de tradições de religiosidade, de tradições humanas. Abre o seu coração para Deus, é você e Deus. Coloque o seu louvor e receba tudo de melhor que Ele tem para você. Então nós estamos de volta amanhã. Deus te abençoe. I love you.